Capítulo 6º. Dos recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1º. Embargos. Inciso 2º. Recurso ordinário. Inciso 3º. Recurso de revista. Inciso 4º. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Parágrafo 2º. A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 dias. Inciso 1º. De decisão não unânime de julgamento que a. Conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei, é b. Vetado. Inciso 2º. Das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 2º. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 3º. O ministro relator denegará seguimento aos embargos. Inciso 1º. Se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. Inciso 2º. Nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Parágrafo 4º. Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8 dias. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Inciso 1º. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias, é. Inciso 2º. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor. Inciso 3º. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se se entender necessário o parecer, com registro na certidão. Inciso 4º. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais,
divididos em turmas, poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando a. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. b. derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que ceda à jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da linha A. c. proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Parágrafo 1º. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Inciso 1º. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Inciso 2º. Indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Inciso 3º. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. Inciso 4º. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Parágrafo 3º a 6º. Revogado. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 9º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Parágrafo 10. Cabe recurso de revista por violação à lei federal,
por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, criada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. Parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Parágrafo 12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 dias. Parágrafo 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Parágrafo 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. Inciso 1º. Econômica, o elevado valor da causa. Inciso 2º. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º. Social, a postulação, por reclamante recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4º. Jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo o agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Artigo 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 2º.
O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 5º. O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica do recurso afetado como repetitivo. Parágrafo 6º. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e um ministro revisor. Parágrafo 7º. O relator poderá solicitar, aos tribunais regionais do trabalho, informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Parágrafo 9º. Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá visto o Ministério. Parágrafo 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Parágrafo 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem. Inciso 1º. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho, ou. Inciso 2º. Serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Parágrafo 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Parágrafo 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Parágrafo 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo. Parágrafo 16.
A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo, no prazo de 8 dias. A. De petição, das decisões do juiz ou presidente, nas execuções. B. De instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Parágrafo 2º. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese da linha A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do Tribunal Regional ao que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Parágrafo 4º. Na hipótese da linha B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Inciso 1º. Obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta Consolidação. Inciso 2º. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar o tes ou deslinde da matéria de mérito controvertida. Parágrafo 6º. O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Parágrafo 7º. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. Parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz de execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta. Artigo 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º.
Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela junta ao juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação, ou arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor. Parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Artigo 902. Revogado.